Ô Vitor, a gente tem uma gama, né, de questões para falar sobre a situação política no país neste momento. Acredito que a mais recente é a situação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e como isso acaba afetando, né, o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, pouco mais de 3 meses das eleições. A Caixa é uma grande bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje mesmo ia ter, provavelmente vai ter ainda, né, aquela questão do lançamento do Plano Safra, a Caixa bastante robusta, fazendo bastante política social importante no país. Porém, essa situação pode acabar agravando aí, ou pelo menos atingindo de alguma forma esse núcleo, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Queria entender sua visão sobre isso, quais os impactos, quais os reflexos e uma saída repentina do Pedro Guimarães, o que poderia ocasionar, né, dentro do governo. Com certeza, você está corretíssimo. A Caixa Econômica Federal é um dos importantes braços da administração pública federal na aplicação de políticas sociais. Foi ela que possibilitou o espraiamento, né, de todo o dinheiro aí do Auxílio Brasil e de todos os auxílios que possibilitaram. O presidente da Caixa é um apoiador de primeira hora, desde o início do governo Bolsonaro. Inclusive, ele entrou em embates com a opinião pública, com tudo mais. Mas eu não vejo essas denúncias, principalmente essa com relação ao presidente da Caixa, que é de cunho moralista. Não vejo essas denúncias respingando na disputa eleitoral. O que a gente viu, até você comentou ainda há pouco, sobre os índices de inflação, que os principais problemas para o eleitorado brasileiro ainda são de cunho econômico. E com toda essa tormenta que a gente passa economicamente, acho difícil o eleitorado fiel bolsonarista trocar de lado por causa de uma denúncia desse cunho moralista. Acho que vai acontecer o que a gente observa desde o Fernando Henrique Cardoso. Essas maçãs podres são separadas do resto da cesta e continua o jogo, continua o barco, que o show tem que continuar, né? E como que você vê esse impacto, né? Porque, você bem falou, né? Segue o barco, tira, né, essas pessoas que podem trazer algum tipo de problema para a campanha ou mesmo para o presidente. Mas isso acaba sendo um problema porque até nas últimas pesquisas, né? As últimas pesquisas mostram que o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa resistência do público feminino e buscava ali um crescimento. Eu lembro até na segunda-feira, ontem, na verdade, o presidente Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil, que as mulheres teriam uma representatividade no Auxílio Brasil, as mulheres teriam até mesmo algumas delas, né, em condições específicas, até R$ 1.200 e não os R$ 600 do Auxílio Brasil. Ele tentando fazer algum tipo de política específica para as mulheres. Olhando sob esse ponto de vista, o presidente encontra algum tipo de resistência para crescer nesse universo, Vitor? Muita resistência. Eu acho que isso é um dos maiores entraves apontados, inclusive, pela equipe política que veio junto com o Centrão, junto com a filiação do presidente ao PL, que é muito apontado por esses políticos clássicos, por esses políticos profissionais, de que o presidente Bolsonaro tem uma resistência muito grande entre mulheres de renda mais alta e de escolaridade mais alta. E esse público é muito determinante na formação de opinião. Mas eu não vejo necessariamente uma preocupação do presidente Bolsonaro e da ala mais próxima a ele com uma inserção mais contundente nesse público, nesse nicho de eleitorado. Porque a gente pode reparar que ele, na segunda-feira, salvo engano, ou na terça-feira, ontem, ele chegou a anunciar de que o vice-presidente indicado por ele seria o Walter Braga Neto. Quando ele poderia ter alguma opção, a gente pode conjecturar, a Damares, a Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, ministra Damares, perdão,
como opções viáveis para você ter uma maior representatividade, uma maior possibilidade de inserção nesse público, mas definitivamente não é uma preocupação imediata do presidente. Ele tem sim uma preocupação de reter esse eleitorado que ele já tem, reter essas pessoas, esses fiéis bolsonaristas que perdem na narrativa quando o governo não dá respostas a uma economia que está claudicante, está capenga, por assim dizer, e não consegue dar as respostas efetivas aos problemas dos brasileiros. Então, quando ele perde esse eleitorado, ele perde muito mais do que consegue conquistar outras alas. Eu acho que essa, hoje em dia, é o maior embate que a gente tem dentro da campanha do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É a ala mais próxima a ele, seus filhos, seus estrategistas mais chegados, e contra o Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, o presidente do PL e tantas outras figuras que foram cercando ele e dando governabilidade, dando possibilidade de aprovação no Congresso, dando possibilidade de continuação do governo de uma forma mais efetiva.